Boa noite, galera. Tô esperando aí a Alana pra gente bater um papo legal aí sobre a prova que teve, né? A ultramaratona lá da Ultra Trail Amazônica. Uma prova muito forte. Chegou aí. Deixa eu chamar a Alana aqui. Que Oi, eu Alana. Tá me ouvindo? estou, que eu estou. Que bom. Caramba, não conseguimos por lá, infelizmente. Mas tá ótimo também. Tá bom também. Mandar aqui uns aviãozinho para algumas pessoas, porque foi de última hora. Daí depois eu pego esse vídeo, baixo e coloco no YouTube, tá? Aí eu te passo o link Tá, também pra você divulgar também. E pra gente passar nos dois lugares, tanto no Insta quanto no YouTube depois. perfeito. Então, primeiramente, boa noite, Alana. É uma honra poder bater esse papo com você. Infelizmente não deu pelo YouTube, mas estamos aqui, isso que importa, para a gente saber sobre a corrida da Ultra Amazônica e também, claro, saber um pouco de você também, né? Então, ótima noite e obrigado pelo seu tempo, viu? Boa noite, eu que agradeço e vamos trocar aqui ideias sobre a prova, né? Vamos sim. Então, primeiramente, Alana, assim, para a gente conversar legal, nos conta um pouco, né, sobre a sua experiência, sobre o seu aprendizado nessa prova tão forte, tão fora assim do comum das provas que a gente vem vendo, né, de ultras por aqui. Nos conta um pouquinho como foi essa loucura aí. Eu acredito que a prova ela saiu de todos os parâmetros imagináveis dos atletas, né? Sim, sim. Nós saímos e fomos, lógico, atrás de uma prova que todos os atletas que se desafiaram aí tinham Uhum. plena consciência de que lá não iríamos encontrar algo tão fácil. Sim, sim. Porém, absurdamente, foi além do que todo mundo imaginou. Não só a Alana achou isso, todos os atletas que lá estiveram, Uhum. meu irmão tá online, cheiro, Léo, todas as Aham. pessoas que lá estiveram puderam sentir a mesma dificuldade que eu senti. Sim, Não existiu nenhum atleta que estivesse lá que não tenha saído de lá outra pessoa com outra visão de prova. uhum. Eu fui para o desafio Delta agora e tinha 15 quilômetros de dunas, né? E a galera lá absurdamente, ai, tá muito difícil. E eu não conseguia sair, o meu pensamento não conseguia se desvincular da prova da Amazônia. Sim, Porque eu dizia assim, o que é 15 quilômetros de dunas diante de tudo aquilo que eu vivi lá? Então sim. as pessoas ficavam reclamando e eu dizia, meu amor, tá bom demais. Eu dizia, né? Isso aqui tá bom demais, vai já acabar. Porque assim, são 15 quilômetros, mas são 15 quilômetros que, por mais dificultoso que seja, vai acabar logo, porque 15 quilômetros Sim. acaba logo, Uhum. né? Sim. Então, assim, foi isso. A prova é muito bonita, é uma prova tecnicamente belíssima, mas, assim, sem sombra de dúvidas, existem muitas coisas a serem alinhadas para tornar essa prova mais viável para os atletas. Questão de tempo, questão de marcação, questão de distanciamento de um ponto para outro, porque você corre por muitos e muitos tempos sozinho, você tem hora que você Sim. fica com medo de estar correndo errado. É uma prova que lhe bloqueia muito, ela não é corrível, eu acho que ela tem que ser um pouco mais corrível, É ser muito travada, dividida né? mais muito travada, então tem hora que seu psicológico fica muito ali naquele trava, 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 você não vê o relógio passar. E Uhum. você corre sabendo quanto tempo você tem de prova, né? A gente Sim. tinha 18 horas para fazer os 100 e tínhamos 20 horas para fazer os 110. Então, assim, para uma prova naquele nível, travada, aquele tempo, você absurdamente, praticamente 90% das pessoas elas não iriam conseguir fazer. Não é Sim. porque as pessoas não estivessem preparadas, é porque assim, eu que ia na frente da prova, eu estava conseguindo fazer 4 quilômetros por hora.
Sim, sim, sim. Entendeu? Então, assim, para você ver o nível do tanto que a prova é, que não era corrível, né? Se você Então, pensar bem assim, numa mas foi prova, né, tipo, só comparando, desculpa cortar, mas assim, só comparando com uma prova de estrada que a gente costuma correr 4 km em hora, é como se estivesse caminhando uma caminhada no parque, né? isso. Então, assim, e cara, você começa a cansar, muito mangue, muito, muitas partes molhadas. Então, tudo isso daí dificulta demais a questão do atleta. Fica uma prova dolorida, eu lhe diria, entendeu? Sim, E eu sim. acho que, mas assim, como eu disse, é uma prova absurdamente linda. Eu terminei, quando me perguntaram assim, terminou a prova, houve a premiação, e eu me lembro que o rapaz me perguntou, Alana, você volta? E eu olhei assim para ele, ciente de dizer que não, né? Aí Aham. eu pensei, né? Aí disse assim, eu prefiro não responder. E Sim. assim, quando eu terminei a prova, a questão de todos os medos, as questões das dificuldades, N problemas que houveram, quando eu Uhum. estava dentro da prova, de fato, realmente eu disse assim, não vale a pena estar aqui. Sim, Não sim. vale a pena o risco que se corre. Porque assim, a gente ama fazer a prova, é um Uhum. risco que quando você sai de casa, você pode cair bem aqui no asfalto e acontecer qualquer coisa. O Sim, risco, ele acontece até dormindo, se for para acontecer. sim, sim. Mas o risco, ele é muito grande. Porque você pode ser picado por um bicho, por uma cobra. Então, assim, eu passava por horas e horas e horas sem me encontrar com nenhum outro corredor, Uhum. sem me encontrar em nenhuma localidade e sem nenhum staff. Sim, Então, assim, eu posso afirmar que se acontecesse qualquer coisa grave e eu não tivesse, eu não ia ter o socorro, sim, sim, sim. entendeu? Uhum. Então, qualquer coisa, por mais simples que seja ali, se torna algo preocupante. Então, o meu medo não era de não terminar a prova. A preocupação é de acontecer alguma coisa, de você correr e quebrar uma perna e não ter o socorro. Porque, Claro. de fato, lá, por mais que o organizador queira e faça as coisas ficarem de uma maneira mais fácil, lá é muito dificultoso para chegar. Por mais que na hora que eu termine eu consiga entrar em contato com a organização, ó, o atleta tal caiu e quebrou aqui no quilômetro 20 e tanto, Sim, vai ser, por mais que naquele mesmo momento que seja avisado, a organização vá até o atleta, ele vai levar horas para chegar até o atleta. sim, Porque não vai sim. carro, não entra Uhum. moto. Então, como é que é? Então, assim, você corre muito. Então, eu terminei a prova mentalmente zerada. Zerada por medo. E as pessoas diziam assim, você não teve medo dos bichos, da onça? Eu não tive nem tempo de sentir medo de onça, né? Sim, Porque passa tantas coisas, são tantas preocupações, que aquilo que a gente não vai vendo, a gente não vai nem pensando, né? claro, claro. Não, eu tô dando risada dos comentários ali, pessoal. As pessoas se perderam muito, muitos atletas se perderam, muitos atletas não ficaram com medo de ir o segundo dia, de prosseguir em algum determinado trecho. Porque Uhum. uma prova dessa, ela tem que ser o ponto principal dessa prova da Amazônia, tem que ser a marcação. Sim, Tem que ter sim, sim. fita, tem que ter pontos refletivos, tem que ter placa, tem que ter mais pessoas. Então, assim, tem que usar todos os tipos de marcação e jogar dentro. Não tem que Sim, ser só sim. uma, tem que usar todos aqueles tipos de marcação. Mas eu Uhum. creio que James agora vai fazer algo diferente, né? Sim. Porque a gente quer voltar. A gente quer voltar, eu pretendo hoje eu pretendo voltar, né? Eu pretendo voltar para a prova, mas lógico, a gente pretende voltar Com e segurança. encarar somente a dificuldade da prova, do trecho da prova, não essas dificuldades de marcação, de questão, né? Eu senti muita Sim, sim. dificuldade no terceiro dia, porque Uhum. assim,
Eu sabia e eu tinha plena consciência de que nós iríamos, quando nós fomos informados que o terceiro dia, o primeiro ponto de água, seria no quilômetro 60. Aí, para quem está fora da prova, é muita bobeira, tem água em todos os igarapés. Realmente, de fato, você não falta água. Porém, nem todos os trechos a água está adequada para você beber. Então, por diversas vezes, a Alana bebeu água que ela não estava em uma condição... 100%. Lógico que nenhuma vai estar 100%, né? Mas em alguns momentos eu bebi uma água que ela não era legal. Eu senti dor de barriga, eu senti ânsia de vômito. Então, assim, para quem já está no estágio sem dormir, sem se alimentar, cansada ao extremo, você beber uma água que não cai bem, aquilo ali pode dar uma infecção, ânsia de vômito e lhe tirar da prova. Então, assim, a água não falta, certo? Porém, a água para beber certinho, para não dar nenhum problema, sem sombra de dúvidas, houve falta sim. Né? Eu acho que tem que ter a cada 10 quilômetros, ter água, ter gelo pelo menos a cada 20 quilômetros, ou a cada 2 horas, e isso não tinha. Né? Realmente foi uma prova de sobrevivência. Um largados e pelados, mas não pelados, né? Teoricamente. Mas foram largados, viu? Só. Porque foi loucura. A prova foi loucura. Então, porque até ontem eu estava conversando bastante, né? Ontem teve a live com o Fábio, né? Coelho, que estava na prova também. E assim, sexta-feira eu conversei com o Sérgio, então assim, as reclamações não, mas os pontos que as pessoas estão falando, né? De dificuldade, todo mundo está falando o mesmo ponto, né? E é isso que você falou, você já está numa situação que já é complicada, que é uma ultramaratona. Independente se for de asfalto, for de terra, o que for, a ultramaratona já é complicada psicologicamente e fisicamente. E ainda você ter outros problemas para se preocupar. É claro que a selva, você já foi sabendo que você ia correr na selva, é óbvio, né? Mas, assim, eu acho que falta de apoio, falta de PC, falta de água, gelo, essas coisas, isso é algo muito grave, né, Alana? Porque... Como você mesmo disse, se você for picado por uma cobra, você morre. Até alguém chegar lá, você já está morta já, infelizmente, né? Então, exatamente. Então, segurança é o mínimo. É isso que lhe trava o seu mental, trava o seu psicológico. E assim, muitas pessoas pararam a prova. Não foi pelo físico, foi pelo mental, foi por medo, né? Foi por medo. Sim, como a minha mãe comentou, sem contar com a alimentação, porque assim... A gente sabe que a gente tem que levar a nossa alimentação, né? Mas, assim, tem uma hora, gente, que seu corpo não quer mais nada que você tem na mochila. Sim. Não quer mais uma barrinha de cereal, não quer mais um docinho. Você não pode levar arroz e feijão dentro da mochila, não. Tinha hora que eu dizia assim, meu Deus, que vontade de comer um feijão, um arroz, um ovo, um sal, uma comida mesmo. Então, assim... Você precisa ter um caldo em algum lugar, um lanche, uma coisa salgada, um macarrão, qualquer coisa. Numa prova dessa de distância, em qual você vai ao extremo do seu cansaço físico e mental, tem que ter vários pontos de alimentação. E é como eu falo, ainda que a inscrição, ainda que ela encareça. Eu sou aquele atleta que sou a favor de que se tenha tudo, que se ofereça o melhor. Cabe a gente decidir se a inscrição cabe no meu bolso ou não. Sim. Certo? Então, assim, agora a questão da alimentação, café da manhã, o jantar que foram servidos no barco, é excelente. Do primeiro ao terceiro dia, de qualidade, café da manhã farto, você comia, repetia, suco, fruta, pão, tudo que você imaginar, tapioca, essas coisas, em relação à alimentação antes da gente sair. E a alimentação, quando a gente chegava, não tivemos do que, pelo menos eu não tive que reclamar, dou nota 10 para ele. Inclusive, eu acho até que foi além da minha além do que eu esperei. Sim. Certo? Vale muito a pena. A questão da dormida também foi boa. Nós sabíamos que dormir dentro da Mata Amazônica, ninguém ia ter um chuveiro elétrico esperando a gente, um banheiro de luxo, não. Mas, assim, na medida daquilo que ele foi oferecido, foi nos repassado.
entendeu? Então, a gente também tem que falar o que foi errado, mas sem deixar de exaltar aquilo que foi legal. Aquela questão da gente conhecer a tribo, de poder ser recebido, de poder passar, de sentir aquela... de sermos recebidos naquela oca, com danças, toda aquela questão, isso ali foi riquíssima. A prova, ela é riquíssima. O que tem que ser mudada é essa questão. Sim, sim. Essa questão de alimentação, hidratação e a marcação. No mais, foi tudo melhor do que eu esperei. Sim, porque assim, até eu já participei de provas em montanha aberta, que nem teria tanta necessidade disso. E assim, em todos os PCs, a cada 5 quilômetros, mais ou menos, tinha bombeiro, tinha pessoas que se você se machucasse lá, poderia pelo menos te dar um socorro naquela hora, né? Para alguém chegar e te levar embora, né? Então, acho que isso é bem complicado, mas acredito eu, como você mesmo disse, acredito eu que o James vai resolver esses pontinhos, né? E fazer uma prova melhor ano que vem, né? Até parece que ele até mandou, parece, formulário para vocês responderem e tudo mais, né? Sim, a gente respondeu o formulário, o que seria necessário para melhorar a prova, né? Sim. E é isso mesmo, a prova, basicamente, sendo bem marcada, tendo água e alimentação no percurso, o sofrimento está garantido, mas é um sofrimento que você sabe que a tantos quilômetros você vai ser ofertada alguma alimentação, porque não dá para levar tudo na mochila, não dá de fato. Se nem prova de 4, 5 horas consegue levar tudo na mochila, imagina uma prova de 18 horas, né? E o nosso organismo, incrível que o nosso organismo chega ao estágio de que você pode ter 20 coisas diferentes dentro da sua bolsa, mas ele não quer nada do que você tem. Sim. Ele chega àquele estado de que nada presta, que ele começa a pedir coisas que você vai olhar e vai aceitar ou não. Então, por isso que eu digo, coisas salgadas, como caldo, um macarrão, é sempre coisas que quando você está nesse extremo, seu corpo aceita. Sim, sim. Teve prova até que eu vi gente levando lanche, mas lanche mesmo, sabe? Tipo, cheeseburger mesmo. Eu achei até interessante, falei, nossa, é interessante essa ideia, né? Mas no caso de vocês, como você levar um negócio desse, depois de 5 horas na bolsa, vai estragar o lanche, vai estragar tudo, né? E 3 dias. Então. Mas porque não tinha lá. como que funcionava essa divisão de... Porque assim, hoje quando você faz provas longas, você manda box, né, para os PCs. Tipo, lá tinha isso ou não? Você tinha que levar as coisas para 3 dias? Não, tinha um PC. Ah, tá. Tinha um PC no quilômetro 40. No quilômetro 40 tinha, no primeiro e no segundo dia. Mas o problema é assim, porque você não tem acesso como é que se diz? A questão de geladeira, essas coisas. Por exemplo, eu levei no segundo dia, no café da manhã, eu levei ovo cozido, mas assim, você nem pode levar em grandes quantidades, porque fazia parte do café da manhã. Mas como eu não tenho o hábito de comer de manhã, pela manhã, então eu peguei ali um pãozinho, coloquei um ovo. Então, nas próximas paradas, eu me alimentei com eles. Mas você não tem como você levar 13, 14 horas de prova. Ah, não. Sem chance. Mas, gente, olha, eu paguei os pecados da minha cidade todinha. Eu tenho certeza que Canindé tá salvo. Você chegou a fazer os 42 no primeiro dia, ok, inteira. Tipo assim, correu os 45, né, quilômetros no primeiro dia? Não, primeiro dia eu não fiz o percurso dos 40 e pouco. O meu deu 30 e alguma coisa, porque tinha um L. Apenas 3 atletas fizeram o percurso. O percurso, o GPX, não dava 45 quilômetros, dava 37. Certo? Quem fez mais foi porque perdeu mais ainda. Porque a gente recebeu o GPX. Então, assim, quando a gente recebeu o GPX, o primeiro dia dava 37 quilômetros. Só que lá tinha, na marcação tinha um L, que você que quando você chegava, você tinha que arrodear toda uma quilometragem, 5, 6 quilômetros a mais. Porém, para a gente que não conhece, a gente chegou nesse L que tanto ia para um lado para dar a volta, como vinha para o outro também. Então, tinha marcação dos dois lados.
entendeu? Então, Sim. ele não colocou uma pessoa ali o que faltou? Um start. Para quando Sim. você chegar ali, a pessoa não correr o risco de ir para um lado errado. Então, ele ia dizer Uhum. o quê? Vai para o outro lado, né? Sim, sim. Então, assim, então 90% das pessoas não fizeram o primeiro dia, não Uhum. fizeram certo. É tanto que eu, por exemplo, as pessoas que foram por 255, a gente não foi cotado o primeiro dia. A gente foi quase como se fosse desclassificada. Ia começar a contar para a classificação dos 255, os Uhum. 100, os 100 e os outros, né? Sim. Parece que eu não sei ao certo de dizer quem foi. Eu sei que 3 pessoas, pelo que ele disse, apenas 3 pessoas fizeram o percurso correto. Que eu não sei lhe dizer quem é. Todas as outras pessoas fizeram, lógico, que ninguém fez porque quis. Até porque não tem como você querer burlar Ah, sim. um percurso dentro da Amazônia, porque eu não conheço. Eu não vou saber se aqui vai ser mais perto ou se vai ser mais longe, né? É, até o Edinho falou aqui, ó, que fez 37.700. Pronto. Aí teve gente que fez 42, teve quem Caramba. fez 47, teve gente que fez 51, teve quem Poxa, fizesse 55. Então, assim, o primeiro dia foi bagunça. loucura. Foi. Nossa. Por isso que o psicológico de muitas pessoas quebrou aí. Porque Sim. no primeiro dia da prova já houve esses erros. Aí as pessoas já ficaram. Se em 45 houve isso, imagine como é que vai ser os 100 amanhã. Aí já começou a mente ficar foda, né? O Edson fez Sim. 51, acabou de dizer aí. Então, assim, muitas pessoas houve essa variação, Sim. né? Sim. Infelizmente. Aí todo mundo, quando foi chegando, foi reclamando. Então, assim, o segundo dia, a gente estava correndo e o James marcando. É Ah, tanto que eu, Diana, Anderson e mais umas 3 pessoas que eu não vou me recordar aqui agora, que a gente correu. Eu me lembro quando o Jay me disse assim, não tem erro, é seguir aqui o rio. E a gente sim. foi no rio, foi pelo rio. Uhum. E quando eu Uhum. cheguei no final, nós éramos um grupo de 6, as 6 pessoas que estavam liderando a prova. A gente Certo. chegou e tinha na água e tinha as pessoas nas canoas pescando. E eu perguntei, moço, como é que eu faço para passar? Ele disse, moço, aqui é impossível. Aqui Caramba. só por canoa. Provavelmente você não viu onde você deveria entrar e você errou. Aí a gente voltou, a gente tinha passado 4 quilômetros do local onde a gente Uhum. deveria subir. Sim. Aí o James veio, avisou a gente que a gente tinha entrada errada. Aí a gente Aham. foi até a entrada, mas assim, a gente estava voltando e ele estava colocando a sinalização. Ou seja, quando a gente passou lá no quilômetro, ele Uhum. ainda não tinha chegado para fazer a sinalização. A gente passou Sim. antes dele fazer, entendeu? Caramba. É, porque assim, teoricamente, Ana, vocês foram para o segundo dia já cansados, obviamente, né? Que 37, 45, 51, independente do que, mas já chega cansado. E o psicológico já abalado, porque se Deus falou, putz, se foi assim nos 37, imagina nos 100, né? Vai dar 150 esse negócio, né? Então a cabeça foi longe, né? Quando a gente estava liderando a prova, olhando para trás sem ver ninguém. Aí quando você erra 4 quilômetros, aí você fica naquela, porra, corri 4 quilômetros errado, meu. Sim, É 4 quilômetros, são 8, sim, entendeu? sim, São sim. 8. Então aí a gente foi voltar. Quando eu voltei, já tinha 4 mulheres na minha frente. Quando eu Nossa, consegui voltar para a trilha, a gente foi perguntando, eu fui perguntando, já passou mulher aqui? Passou 3. Passou assim, todo canto que eu ia, porque tinha, logo quando a gente ia, a gente passava por dentro da comunidade, né? sim, Então, quando sim. a gente passava nessa comunidade, eu fui perguntando às pessoas, né? Então, essas pessoas foram dizendo, ó, já passou tantas mulheres, já passou tantas meninas, assim, assim, assim. Uhum, Eu uhum. consegui, lá no quilômetro 30 e alguma coisa, passar todas elas novamente, né? Mas, assim, se fosse uma prova mais curta, provavelmente, talvez, eu não fosse mais conseguir pegar. Então, Sim. você fica com aquele seu psicológico. E toda vida que eu ficava um tempo sem ver a marcação, eu ficava com medo de correr. Eu estava bem, meu corpo Uhum, estava bem para correr,
Mas eu Sim. ficava travada. Até quando eu tinha possibilidade de correr, em alguns trechos mais corríveis, que eu não via a marcação, eu não corria rápido. Sim, Eu sim. ficava com aquele medo de desenvolver uma corrida ali e ter que voltar. Então, eu ficava correndo ali, com aquele medo, correndo limitado. Aí, quando eu via, aí era que eu corria com mais vontade, né? Sim. Até a Plauto Holanda que falou isso, que ela parou de nervoso, de raiva mesmo, né? Porque, igual ela falou, a sensação era aborrecimento, né? E daí o psicológico já era, né? Infelizmente, não aguenta, Verdade. Foi né? o que aconteceu com o Grande. Ó, nós tínhamos excelentes atletas. Aham. Pessoas com enormes cargas de provas, pessoas altamente com conhecimentos, próprio Edinho, o Plauto Holanda, o Deco, e N pessoas que já fizeram Sim. provas difíceis, lógico, que treinaram, que foram com treinamento específico para essa prova, e que Uhum. desistiram. Desistiram, Sim. lógico, também pela dificuldade, mas também por essas coisas. Eu É, acho, porque. eu creio que o que mais dificultou a prova foi justamente isso, foi o psicológico das pessoas. O medo foi Uhum. o adeus dará da prova, né? E as Sim. pessoas foram tipo assim, pô, a minha vida vale a pena ou vai eu arriscar a minha vida por causa de uma prova dessa? Então você fica se perguntando de fato se realmente Sim. vale a pena você estar ali naquele momento. Eu me perguntei, no primeiro e no segundo dia nem tanto, mas no terceiro dia, por diversas vezes, eu me perguntei, eu preciso estar vivendo isso aqui? Será Sim. que Sim. vale a pena eu estar arriscando minha vida numa prova dessa? Tem inúmeras provas no meio do mundo e eu estar aqui me arriscando, porque de fato eu corri o risco, entendeu? Sim. O terceiro dia, as árvores estavam caindo. Assim, as árvores caindo, e algumas árvores que caíram eram justamente as que estavam marcadas. Elas caíram na trilha, que era para a gente Aham. correr. E a Sim. gente chegou eu, o Bruno Lima, que é daqui de Ceará também, Uhum. e o Aranha, Ricardo Aranha, que participou já de meio mundo de outras maratonas, que é uma pessoa Sim. altamente com conhecimento. A gente chegou no momento lá que a gente se viu perdido. Se viu Sim. perdido assim. Porque não havia marcação. A gente chegou no ponto que não sabia se era para frente, se era para trás, se era para o lado, se era para o outro. E tinha uma árvore no meio, e justamente essa árvore era a árvore que estava amarrada à fita. Aham. Até a Sim. gente perceber que aquilo ali era trilha e que apenas a árvore tinha caído, a gente teve que passar por cima da árvore. Nós ficamos 2,6 km sem saber se nós estávamos no caminho correto. Sim. Foi que, Sim. foi que o Bruno começou, porque a trilha tinha hora que ela se encontrava. Você dava uma volta, mas você encontrava naquele mesmo percurso. Então, você poderia voltar, mesmo correndo dentro da marcação, você acabar estando voltando dentro da trilha e fazendo aquele percurso que você já fez novamente e nunca chegar no final, E tá dando né? Então, volta. isso, aí o Bruno começou a dar nó, né? Cada fita que a gente achava, a gente dava um nó na fita, para se por Uhum. acaso acontecesse da gente retornar por lá, a gente saber que a gente já tinha ido por ali. Sim. Foi que a Sim. gente encontrou um staff no quilômetro 70 e alguma coisa, e o mais engraçado foi que quando ele achou a gente, eu não sei se a alegria maior foi nós encontrar ele ou ele encontrar a gente, porque, cara, ele ficou assim numa felicidade tão grande que ele botou a mão na cabeça e disse assim: graças a Deus eu encontrei vocês. Sim. E Sim. ele disse: eu não almocei hoje. O rapaz da trilha disse: eu ainda não almocei hoje. Eu estou aqui esperando Nossa. vocês, preocupado com vocês. A moto não está tendo passagem porque caiu várias árvores na trilha. Uhum. E eu não podia sair porque, como os lugares eram longe, se ele saísse para ir comer alguma coisa e voltar, a gente poderia sair dali e se perder. Então ele Sim. tinha que ficar na trilha. É tanto que quando a gente se encontrou, a gente deu alimentação e água para o staff. Porque Ao ele estava contrário. sem, É o tipo de serviço ao entendeu? contrário. Então, assim, isso. E, cara, mas foi assim, louca, uma prova louca, né? Eu diria que assim, que as pessoas que desejem ir para essa prova, não façam a Uhum. loucura que eu cometi, que foi ir para os 255.
Certo. O conselho que eu dou é que você intercale, sei lá, faça os 45 do primeiro dia, os 110 do último, ou 100 do meio, ou faz os 21, porque tem os percursos menores. Faz 21 no Ah, primeiro dia e tá. faz os 100 no último, entendeu? Para ir como experiência, para não haver essa frustração. Sem sombra de dúvidas, Edinho, nós vamos voltar e vamos nos vingar dessa prova. Ah, é tipo, então, além dos 255, tinha como você escolher somente os menores também. Eu pensei que só tinha 255 Tinha. no final. Não. Na verdade, ela era assim. Todo dia ela era uma prova. Ela Aham. não era uma prova 255 quilômetros, não. Ah, Ela tá. era 45 no primeiro dia, 100 no segundo e 110. E você poderia optar por ir só os 45, ou só os 100 ou os 110, ou ir o primeiro e o terceiro dia. Agora, Uhum. sim, para quem queria ir os 255, aí tinha que ir os 3 dias. Se você deixasse de ir um dia, automaticamente você estava desclassificado dos 255, mas você Sim. continuava concorrendo os 100, os 45 e os Uhum. 110. Ah, Todo dia você concorria, entendeu? Todo dia tinha a sim. premiação. Hoje é 45. Quem chegou em primeiro? Fulana, ciclana, tarará. Aí havia a premiação dos 45. Havia a premiação dos 100, havia a premiação dos 110 e havia a premiação dos 255. Ah, legal. Que Oh, ronco, Edinho. Se eu não conseguir nem dormir com medo da onça por me morder por debaixo da rede. e assim, Ana, até foi uma pergunta que ontem a Vanusa fez, né, na live lá com o Fábio. Teve algum momento que você teve medo, assim, medo mesmo? Ah, eu vou desistir porque eu não, não dá mais, né? No terceiro dia. No É. terceiro dia, quando a gente estava no quilômetro 70, a gente estava dentro da mata, fechada, trilhazinha daquelas que cabia só a pessoa, filhazinha indiana, só eu, Bruno e o Ricardo Aranha. Eu já tinha Uhum. colocado na minha cabeça que eu não entraria de forma alguma dentro da mata só, porque eu Sim, já tinha sim. passado por N experiências. Então, o terceiro dia eu Uhum. já fui com esse pensamento. Por Sim. mais que eu tivesse bem, eu ia com essa cabeça. Por mais bem que eu estivesse, Uhum. eu não ia me distanciar de ninguém, porque não adiantaria eu correr, se eu não ia ter coragem de entrar só. Eu não iria me arriscar a esse ponto. Uhum. Então a gente começou a fazer a prova e ficou junto e entrou na mata junto. Quando começou a chover, tudo passou a ter assim, 10 vezes a dimensão do que você tem durante o dia. Sim, sim. A mata, ela tem um eco muito grande. Eu me recordo que eu estava numa trilha ainda durante o dia, nesse momento eu estava sozinha. Os meninos pararam para tomar um banho na cachoeira e eu segui só Uhum. por umas 4 horas, sozinha. E Cara. eu estava dentro da trilha e lá passava carro e moto nessa trilha, né? Que Uhum. dava acesso a algumas fazendas e fazendas particulares. Sim. E vinha uma moto, mas até então eu não sabia que era uma moto. Cara, o barulho é assustador, o barulho da moto. Eu não sabia que era uma moto, né? Que eu comecei a ouvir aquele barulho, eu comecei a olhar para cima, aquela coisa ensurdecedora, assim, Aí, quando a moto se aproximou, foi que Uhum. eu me vi entender que aquela imensidão daquele barulho era da moto, Sim. entendeu? Uhum. Mas, assim, cara, os animais começou a chover. Aí era raio, árvore caindo, galho quebrando. Você não sabe se o galho vai cair em cima de você, se vai cair perto, se está longe. Porque Sim. o barulho é tão grande que que está distante de você, mas você não consegue compreender auditivamente a distância daquilo que está acontecendo. Aí Sim. eram os bichos, o barulho dos bichos, a chuva. A gente, sem encontrar a marcação, naquele momento ali, eu me arrependi de estar na prova. De Sim. todos os momentos da prova, de tudo que eu já Uhum. tinha vivido, dos momentos difíceis, do cansaço, da dor. Até então, eu Uhum. não tinha me arrependido de estar ali. Eu reconheci os erros da prova, porém ainda estava suave, entre aspas, né?
Mas Sim. quando aconteceu isso ali, de fato, eu me desesperei mesmo. Eu comecei a chorar, Uhum. porque a gente não achava a marcação. Então, o Sim, que é que sim, eu pensava quando eu me desesperei? Nós estávamos todos no limite. sim, Aí, o que é sim, que eu pensava? E se a gente se perder? Quantas horas mais a gente consegue andar? sim, Quantas horas mais a gente vai conseguir se manter aqui? Porque eu tinha plena consciência de que eu não ia mais conseguir ali caminhar 6, 7, 8, 10 horas. E estava chovendo. Aí qual era o meu medo? Se chover e a gente parar, a gente vai sentir frio. Aí vinha a questão corporal. Você uhum. poderia se sentir mal, né? Sim. E provavelmente a manta térmica não resolvesse, porque a manta térmica é algo para resolver ali momentaneamente. Alguns Mas minutos, aí né? você, fragilizada, cansada, aí dá uma queda de temperatura ali, cara, é um risco de vida imenso que você tem, fora os bichos. Não ia ter que ficar sentada aí. Vem as cobras, vem os animais, vem as onças, tudo isso aí. Então, Sim. naquele momento, de fato, eu senti muito medo, muito medo de estar ali. E foi justamente ali que eu disse que eu me auto-avaliei e pensei, eu não preciso disso para a minha vida, eu não preciso arriscar minha vida a esse ponto. Por Uhum. N vezes eu pensei isso. Mas daí você, tipo, vamos supor que no meio do caminho, igual você mesmo disse, né? Tipo, nesse momento, você fala assim, não, não vou mais. E aí? Alguém ia buscar? Como que funcionava essa parte de Não, apoio, né? não, a gente não tinha essa opção. A gente Caramba. não tinha essa opção. Para você parar, para mim poder parar, eu tinha que chegar até o ponto onde eu encontrasse a organização. Não tinha. Quando a gente saiu da trilha fechada, eu perguntei o staff, né? Eu disse assim, moço, o que é que falta? Para a gente ter uma noção. E o mais engraçado é que eles não sabiam. Meu Eles não pai. tinham noção do que era quilômetro. Você Uhum. perguntava assim, você sabe quantos quilômetros faltam para me chegar no próximo ponto? Aí ele dizia assim, eu me lembro demais das palavras do rapaz. Ó, oh, se você sair daqui a 80 quilômetros por hora numa moto, você vai gastar uns 35 minutos para chegar lá. Nossa. Aí eu, sim, eu dizia, né? Não, cara, tá errado, eu dizia, né? Aí eu dizia assim, não, não vamos levar isso em consideração, não, ele não sabe nem o que é quilômetro. A gente ficava se alto, né? Uhum. E aí a gente começou, quando eu achei que eu já tinha vivido todos os momentos ruins da prova, porque assim, lógico, você sai de dentro da mata, você diz assim, poxa, se aqui tem uma estrada, alguma hora vai ter uma casa, porque se tem estrada, Uhum. passa carro, em algum momento eu vou passar por alguém, né? Sim. A gente começou a avistar umas casas. E assim, a gente estava já no estágio de. A gente precisava saber até onde a gente teria que chegar. E ninguém abria a porta das casas. A Caramba. gente chegou numa casa, eles estavam assistindo televisão, a gente chamou na porta, eles desligaram a TV e não responderam a gente. A Nossa. gente Nossa, continuou, foi à não frente. funcionava a TV, então. E se desligaram, como tipo assim, não tem ninguém aqui não, vocês que viram coisa Aham. demais, né? Aí quando a gente chegou nesse estradão, eu dizia assim, poxa, pelo menos aqui é corrível, a gente vai pelo menos desenvolver, nem que seja uma caminhada rápida. Porque Uhum. correr, ninguém tava mais conseguindo. Mas Sim. quando você tem um estradão, pelo menos uma caminhada desenvolve. Você tá correndo ali, você tá vendo, sei lá, 4, 5 quilômetros ali por hora, Sim. Sim. já tava perfeito ali Uhum. pra gente, né? Faltava Sim. ali 3 horas e 17 minutos de prova para completar o, a hora máxima da prova, mas Aham. a gente tinha mais ou menos 22 km para fazer ainda, né? Para completar. Porque quando a Sim. gente saiu, no terceiro dia, o James, na largada, já disse: olha, não vai dar os 110 quilômetros, só vai dar 100. Aham. Porque lá no regulamento dizia que, dependendo das condições climáticas, os 100 podia ser 90 e os 110 poderia se tornar 100.
porque a gente ia passar por dentro de um rio. Então, se chovesse, esse rio ia encher e ia ter que ser feito um percurso menor. Então, ele já disse pra gente, ó, o percurso hoje só vai dar 100 quilômetros. Então, como a gente estava nos 76, a gente já sabia que estava faltando ali 24, 22, né? Aí a gente chegou a casa e nessa hora eu comecei a sentir muito frio, e o corta-vento, ele não sustentava, ele não resolvia. Aí você começa a se desesperar, porque eu não conseguia mais correr e nem caminhar ao ponto de sentir o calor. A gente estava caminhando tão devagar que a gente permanecia com frio, né? Aí a gente chegou em uma casa e a gente foi pedir informação, tentou entrar em contato com a organização, o James, né? Tentar entrar em contato com o James para saber onde era o ponto, se estava perto, como é que fazia, se a gente fosse desistir, como é que ele ia fazer para pegar a gente. E o cara disse, não vem carro para cá não. Não tem como passar carro. Você não conseguia caminhar no estradão. O estradão era um barro de louça, que você dava 3 caminhadas e você tinha que parar para tirar o barro ao redor do tênis. Porque ficava com um peso tão grande que você não conseguia caminhar. Então era assim, ó, 3 passadas, aí parava e tirava aquela lama do tênis. 3 passadas, parava e tirava aquela lama do tênis. Esse cara, não compensa, isso aqui não vai render nunca. Aí quando a gente chegou lá, a família acolheu a gente, o dono da casa me deu uma blusa dele para mim poder, porque eu tava com frio. E ele disse assim, gente, olha, a gente já jantou, mas se vocês quiserem, a gente faz ovo para vocês. Aí eu disse, não, gente, a gente vai embora. Porque eu já tava tão cansada que eu queria sair dali, eu queria terminar, chegar no ponto que era para chegar, né? E aí o Bruno disse assim, a gente aceita. Como um aceitou, os outros não tinham o que dizer não, porque nós já tava todo mundo junto, então ou ia todos ou não ia nenhum, né? Aí a gente sentou, eles fizeram arroz, fizeram ovo, se viram a gente comeu, a gente passou uns 40 minutos lá, né? Aí foi que o rapaz da moto o rapaz da moto que tava fazendo sumiu, ele simplesmente sumiu. Eu disse, caramba, cadê esse cara? Aí ele tinha uma moça que ia na nossa frente, sentiu hipotermia, sentiu muito frio, ele teve que botar a menina na moto e deixar até onde o James estava. Né? E a gente estava a mais ou menos 4 quilômetros, 5 quilômetros de onde o James já estava esperando a gente para poder encerrar a prova. Aí foi que ele chegou e disse assim, a prova vai ser encerrada, o James disse que não adianta mais, vai ser encerrada por aqui, o rio tá cheio. A última trilha é uma trilha da banana, é uma trilha muito perigosa, não vai mais dar tempo. O tempo que tinha, não dava mais tempo para fazer. Que foi um dos maiores erros. Eu acho que assim, não foi feito, a prova não foi feita por alguém para saber quanto tempo se gastava. Então, foi feito mais ou menos assim, é 100 km, 110 km, 20 horas. 100 quilômetros, gente, 20 horas, muitas pessoas fazem esse tempo no asfalto. Não é? Eu digo por aqui, porque tem uns 100 quilômetros aqui de Canindé a Fortaleza, que a dificuldade é os altos, sobe e desce, a dificuldade normal. Diante da prova que a gente viveu aí, eu posso dizer que não existe nem dificuldade, comparando uma prova com a outra. E tem pessoas que terminam em 18 horas sem km. Então, como é que você vai fazer uma prova travada daquela em 20 horas? Depois de já ter corrido 2 dias, 45 e 100. Então, assim, foi errada a questão logística do tempo, foi errada, eu acho que ele vai avaliar. Eu até acho que ele deveria dividir essa quilometragem por igual, sei lá, 80 todo dia. Não largar 5 horas, largar 3 e meia, 4 horas, para quando for 6 horas estar encerrando, para poder você ter tempo para dormir e acordar. Eu creio que ele vai ter essa questão melhor, essa logística vai sair melhor e o próximo ano vai ser um espetáculo de prova. E a gente chegou, né, no ponto onde o James estava esperando e ele nos informou. Gente, a gente vai encerrar a prova. E nós estávamos tão cansados, tão exaustos, que ninguém foi...
não tinha o que justificar. Se o organizador da prova, que conhece, porque ele conhece tudo lá, está dizendo que não é viável continuar, não seria a Alana e nenhuma das outras 3 pessoas que estariam lá, que ia dizer que a gente ia seguir, porque primeiro é a questão da vida, né? Claro. A gente parou. Aí eu tirei o tênis, os pés sangrando, aí ele disse, agora a gente precisa caminhar para chegar até o local onde vocês vão ser passados de um lado para o outro e serem levados para a embarcação. Meu Deus. Eu disse, James, a gente ainda vai caminhar. Eu já estava sem tênis, tirei a meia. Quando eu tirei as meias, os dedos tudo sangrando mesmo, né? Sim, sim. Aí ele disse, não, é bem pertinho. Aí eu disse, pertinho quanto? Ah, bem aí. Nessa brincadeira deu 3,6 km de caminhada. Meu Por Deus. isso que eu considero que foi feito 81 quilômetros de pão. Porque, assim, foram até 76 até onde ele foi, mas a gente fez mais 3. Então, para mim, foi 81, né? Aham. Então, assim, mas foi todo mundo já no estágio de cansaço extremo. Inclusive, eu acho que o que ele fez em terminar a prova ali foi extremamente correto, Aham, né? certeza. Porque a exaustão já estava estampada no rosto de todo mundo queria fazer, Aham. ninguém queria desistir, porque Sim. depois de você estar lá no último dia e se você conseguir se arrastar por 22 quilômetros, você quer se arrastar. Mas Ah, assim, era visivelmente o estágio de que todo mundo estava no limite do seu limite, sim, né? sim. E a gente foi chegar na embarcação já às 5 horas da manhã. O tempo que a gente levou para chegar até lá, para Uhum. poder. Quando eu cheguei, a minha família já estava todo mundo desesperado, a minha mãe louca, minha irmã. Certeza. A minha irmã surtou, teve que ir para o psicólogo, Meu passou Deus. semanas sem conseguir dormir, está sendo acompanhada tanto com medicação, porque na cabeça dela foram tanto tempo sem. Na cabeça dela, ela criou que algo havia acontecido, né? Ela entrou em Sim, contato com a sim. organização através do Instagram, perguntando e não teve resposta. Então, assim, para quem está longe, você não sabe o que está acontecendo. Sim, Você pensa mil e uma coisa, né? Dentro de uma sim, prova. sim. E o pior de tudo é que quem estava desistindo da prova estava dando seus relatos do quão dificultoso era a prova. Então, para minha família que estava ouvindo as pessoas desistirem da prova e falando que a prova era terrível, que estava mal marcada, que estava podendo se perder, que não tinha água, que não tinha alimento. Aí como é que fica a família de quem ainda está na Sim. prova? Não, claro, deve ser Entendeu? aterrorizante, né? A minha irmã já disse que quando tiver faltando 10 dias para a prova, vai me prender, vai me botar para dormir os 10 dias, mas eu não faço mais essa prova. Você vai para qualquer canto, mas para essa prova você não vai mais. Eu não deixo você ir. Eu faço você perder o voo. Eu faço qualquer coisa, mas você não vai. E o ruim é que a gente que corre, a gente é tão cabeça dura que acaba voltando, né? Não adianta, né? Eu pretendo voltar, mas eu pretendo no próximo ano. Primeiro que eu pretendo voltar, mas eu acredito plenamente de que vai ser melhorado. Talvez Sim. ainda não vá ser 100%, porque prova ela precisa acontecer 1, 2, 3 vezes até ela chegar naquele ponto Sim, de você dizer assim, tá perfeito. E uma prova dentro da Mata Amazônia, nunca ela vai ser 100%, sim, né? sim, sim. Porque as dificuldades, mas ali vamos rezar para estar ali 70%, 80%. Mas eu pretendo, no próximo ano, se eu voltar, vai depender muito da questão da logística, das provas que vão ter antes, durante, ou Uhum. depois, dependendo, tem a questão do Mundial, não sei se vai ser antes, durante. Então, tem todas essas questões que eu nem consigo saber se agora eu vou ir, se eu vou poder ir, Uhum. né? Mas eu Sim, pretendo ir eu quero ir com algum instrumento que seja via satélite. Pelo menos para as pessoas saberem que eu estou me movimentando ali, que eu estou viva, né? Pelo sim, menos em sim. tempo real, pelo menos para a minha família ter essa questão dessa segurança, de eu acionar um socorro, sei lá, se me perder, eu conseguir dizer, pelo menos eu estou aqui, saber que em alguma hora vão me buscar lá, Uhum. já é uma segurança. Eu creio Sim. que deva ser assim, essa prova tem que ter um tipo de mecanismo que você
que eles consigam saber onde cada atleta está, que cada atleta consiga saber, como já existe, onde você consiga saber quanta quilometragem cada atleta que vem atrás ou vai na frente, se está próximo ou não, você consegue ter todas essas informações. Porque, de fato, se perder numa mata daquela ali é difícil, porque eu não achei nada para comer lá, não. Não, eu acho que duas coisas que teriam que ser feito, até foi uma coisa que a gente estava conversando ontem, é assim, dividir em mais dias essa prova para se tornar algo um pouco mais normal, né? E assim, Menos sofrido. sim, pelo menos que tipo, esses 100 se tornasse 50 e 50, outros 100, 50 e 50, ficasse 5 dias de prova, pronto. Né? Acho que todo mundo faria os 5 dias. E com eu uma acho que carguice se melhor. 255 uma pegada só ainda era melhor. Foi até uma ideia ontem da Vanusa, né? De fazer um prova no stop, né? Você vai e ponto final, né? Pelo menos Porque ali vai. Porque, ó, você para, o corpo fica todo dolorido, os pés estragam mais ainda, porque no que você para, o seu corpo reage. E você, por mais cansado que você esteja, você só sente o cansaço e as dores se você parar. Então, se você não tiver aquela parada ali, você vai se manter melhor do que você tá morto, você vem de 45, aí você faz uma pancada de 100 dentro de uma máquina daquela, eu fiz em 17 horas e uns minutos, e você já tá com o seu corpo moído. Aí tu para dormir, tu não dorme, porque você tem 2, 3 horas para dormir, o seu corpo não relaxa. 3 horas é insuficiente para o seu corpo relaxar e você conseguir dormir. Você deita e no outro dia, cara, tu acorda todo dolorido. Sim, não, tipo, na verdade, esse tempo que você deita, né, que nem dorme, na verdade, né, mas que você deita serve só pra dizer que se deitou, né, porque o corpo não relaxa. Só pra sofrer. A dor não sai, a dor aumenta, teórica, né, então isso que você falou tem toda razão. Acho que se você pegar e ir embora, você vai somando a dor e vai embora até acabar, entendeu? Agora você para. Ou desiste de ver, não dá mais, eu vou desistir aqui. Porque, cara, o segundo dia, quando eu lembro que eu deitei na rede às 2h16 da manhã. Eu cheguei por volta das 22 horas, eu e a Karine, nós fomos as primeiras a chegar. E as outras pessoas foram chegar 1h40, 1h50 da manhã. Sim. Porém, eu não dormi. Eu fiquei lá onde tinha os meninos da chegada com o chip. Eu fiquei lá. Sim. Porque, primeiro, que meu corpo não relaxava para me dormir. E você fica preocupado com as pessoas que estão na mata. Eu dizia, meu Deus, eu já cheguei cansada aqui 10 horas, aí quem tá 3, 4 horas a mais aí, como é que não tá com fome, tá exausto. Então, quando as pessoas chegaram, que ele retirou da prova no segundo dia, que a embarcação chegou com as pessoas que ele retirou da prova e alguns outros tinham chegado, foi que eu fui dormir. Sim. Porque só quem está na prova sabe o que as pessoas estão passando. Sim. Eu cheguei, eu me lembro muito bem que no segundo dia eu disse assim, James, onde é a chegada da prova? Porque assim, tinha hora que você chegava numa comunidade, mas você não consegue perguntar nada. Você não sabe para onde é que você está indo. Sim. Você tá entendendo? Aí eu disse, James, me diga uma coisa, onde é que vai ser a chegada do segundo dia? Eu vou passar por qual? Ó, você vai passar por assim, 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 vai passar pelo Julião, vai arrodear, não sei por onde você vai chegar. Como era o nome do lugar, meu Deus do céu? Num lugar tal. Aí eu, pronto, quando eu chegava em qualquer canto, eu já dizia, eu tô indo pra tal canto, tô certa? A pessoa tá, ela já tá indo bem. Aí as pessoas diziam assim, se você for por aqui, você vai chegar mais rápido. O pessoal que morava lá dizia assim, não, mas eu não vou sair da marcação, não. Eu dizia, por que eu não tenho nem como você nem cortar? Porque você vai por aqui, mas você vai encontrar a marcação lá na frente. Não dá, cara, não dá pra você nem que eu, particularmente, não quero conhecer isso.
Porque aí tu vai diminuir o percurso aqui, mas se tu chegar lá onde ela tá dizendo que tu vai chegar, lá naquele lugar, tu vai encontrar a marcação, se tu não encontrar, tu vai ter que voltar. Então eu disse, não, senhora, eu tenho que ir pela marcação, eu dizia, né? Eu tenho que ir pela marcação, pois tá certo. Mas eles sempre diziam, por aqui tu vai chegar mais rápido lá, aí tu vai rodear muito. Eles diziam, não, mas é por aqui mesmo. Então, Livramento, a gente ia chegar na comunidade do Livramento. E eu me lembro que ele disse assim, Alana, quando eu encontrei ele no quilômetro 70, quando você você lembra ele disse pra mim, né? Você lembra lá no começo da prova que você subiu umas escadarias? Eu disse, lembro. Pois você vai voltar pra lá. Pronto, aí eu fui na mente com isso aí. Aí eu disse assim, moço, tá perto do Livramento, onde tem uma escadaria que a gente sobe, eu perguntar. Eu cheguei na escadaria. Ciente, só eu e a Karina. Quando eu cheguei lá, eu estava ciente que quando eu chegasse em cima da escadaria, eu ia olhar para o rio e eu ia ver lá o barcozão iluminado, né? Não tinha erro. Um barco daquele tamanho. Cara, quando eu cheguei lá, que eu, no ponto mais alto, porque lá é um ponto alto, que o rio fica abaixo, muito abaixo, ali uns 30 metros, que você sobe, né? Que eu olhei que eu não vi o barco. Quilômetro 97. Aí eu dizia assim, e agora, meu Deus do céu, eu vou pra onde? Eu olhava para um lado, não via nada. Olhava para o outro, não via nada. A comunidade, o povo, tudo com as portas fechadas. Sim. Aí eu disse assim, tem uma casa ali. Eu vou descer essa casa e vou perguntar se esse dono dessa casa sabe onde é que está essa embarcação, se ele está sabendo que está tendo alguma coisa aqui, dessa pessoa saber. Aí eu desci. Aí eu disse, eu vou falar com o James. Peguei o celular e passei a mensagem pro James. James, meu filho, eu tô aqui na escadaria. Como é que eu faço para achar esse barco? Eu não tô vendo o barco, eu tô num lugar que tu disse que era a chegada e eu não tô vendo esse barco. Aí ele dizia assim, você tá bem pertinho. Vem aí, passe na casa do Luciano, beba água no Luciano, porque eu já avisei. Aí eu dizia assim, James, eu não sei quem é Luciano. Pra onde é que eu não sabia quem era Luciano mesmo. Sim. Porque ele falava, porque ele é de lá, ele mora lá, ele conhece a comunidade. Então, aí eu dizia assim, James, me escuta, eu não sei quem é Luciano. Eu não sei onde é nada que tu tá me dizendo. Eu tô com fome. Eu passando a mensagem para ele. Ele me respondeu de imediato no WhatsApp. A minha sorte foi essa. Sim. Eu só quero que tu me diga, eu tô aqui de frente, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Eu dizia, né? Aí eu disse assim, faça disso, fala. Como eu tava caminhando pro dono da casa, eu bati palma, o dono da casa veio, aí eu disse assim, fale aqui com o dono da casa, me diga onde é que o barco tá, que aí ele, como tava próximo, ele é de lá, ele ia saber me explicar. Aí o James falou com eu tava a 2 quilômetros do barco. Mas eu não visualizava o barco, né? Sim. Aí foi que ele falou com o rapaz, e o rapaz disse, olha, você vai descer as escadarias, vai pegar pelo cantinho do bar, aí onde tem o rio, e lá na frente você vai ver, porque ele tinha uma curva para mim poder ver o barco estava justamente nessa curva. Então eu estava muito próximo, mas eu poderia ter errado se não tivesse aquela casa ali, ou se o James não tivesse bem respondido, eu poderia ter cometido o erro de ir para o outro lado. Sim. Né? Porque não tinha mais marcação, não tinha marcação ali. Ali era onde deveria ter outro start. Ó, é aqui, você vai fazer isso e chegou, né? E essa aí, a minha sorte foi justamente essa, porque o meu celular ainda tinha área. E na hora que eu falei com o James, ele me respondeu na mesma hora. E pronto, eu consegui chegar na embarcação e de boa. Menos mal, segundo dia. Ainda bem, né? E assim, Alana, assim, eu tenho certeza que se a gente for puxar todas as histórias, né, até a gente pode marcar até outra live, porque com certeza tem muito mais história pra gente contar e colocar as pessoas mais a par do que, né, do que aconteceu. Mas infelizmente aí estamos passando em quase de 1 hora e já o Insta me derruba aqui. Então, o Insta não tá mais derrubando não, meu filho. Agora é a vontade. Oh,
Nossa, eu acho que eu fui derrubado umas 2 vezes já. Eu acho que era antes, então, quando eu fazia pelo Insta ainda. Mas eu só tenho que, assim, Alana, eu só tenho que agradecer muito a você esse tempo com a gente. Parabenizar que você foi uma guerreira, né? Nossa, ó, eu falo uma coisa pra você. Até na Y Reverse, né, eu tava conversando com um corredor que tava junto comigo, até ele falou de você. E, assim, só tenho que parabenizar, porque você foi uma guerreira mesmo. Acho que eu já pararia no primeiro dia já, olha, pelo amor de Deus. Então, parabéns, você tá de parabéns mesmo. E torço para que você vá novamente e termine a prova, claro, com mais segurança do que foi esse mês, essa vez, né? E só tenho que agradecer muito você, viu? A tudo. Eu que, eu que agradeço, viu? Estou sempre à disposição, é sempre muito bom contar a experiência. Eu sei que muitas pessoas que têm vontade de ir para essa prova estão Sim, ouvindo o relato das pessoas e, assim, é sim. sempre muito bom essa troca de experiência, né? Eu creio que a prova é belíssima, a prova é Uhum. linda. Se ela for feita esse reajuste, eu creio que nós não teremos outra prova com o nível de dificuldade e com uma beleza incrível. Então, se ela for ajustada, ela vai, eu creio que ela vai ser sucesso essa prova, né? Então, assim, Ah, eu agradeço pelo convite, agradeço a minha família que tá, eu não tenho mais nem desculpa para dar para minha família, a minha mãe, os pais, os meus tios, que eu tenho familiares em todos os lugares, né? Piauí, Quixadá, então, assim, sem sombra de dúvida, quando a gente vai, essa força que eles nos transmitem, elas chegam através da gente, a gente não quer desistir muito por eles, sim. muito para essa questão Uhum. de saber a quantidade de pessoas que se inspiram em nós. Então, Sim, sim. muitas vezes passa pela mente da gente desistir, e eu creio que esses momentos difíceis que a gente passa, a gente precisa saber administrar as dificuldades e seguir diante delas, porque provas elas são exatamente isso. Eu já passei por Sim. diversos momentos de dificuldade, não só por dificuldade de marcação, mas de provas de dificuldade física, mental, de você chegar ao seu estágio, né, de limite. Uhum. E eu, graças a Deus, eu nunca abandonei uma ultra, né? Mas eu sei também que a gente precisa ter essa questão dessa maturidade de que se existe Sim. esse momento, a gente precisa dar prioridade ao corpo. Então, assim, eu agradeço as pessoas que contribuem, né? Ao meu grupo Desbravadores de KM, meu treinador, Claudio Holanda, que está aí nessa loucura comigo, sempre dando o seu melhor para que eu possa chegar e cumprir os meus objetivos também. A minha Uhum. família, a gestão do meu município, né, que está me ajudando, aos Legal. colaboradores, que são muitos, né? Então, assim, eu Uhum. agradeço. E quero deixar bem aberto aqui para você que sempre que for necessário que eu puder contribuir de alguma forma, você pode contar comigo. É um prazer imenso poder Não, estar vamos sim, com falando dessas certeza. coisas. E Não, agora com nós vamos cair certeza. 100 Sempre é milhas, bom pegar esse tipo de informação. Hã? nós vamos cair 100 milhas agora, 160 km daqui de uma prova aqui do Ceará, que também é a primeira prova que vai existir. Teremos também Uhum. 6 horas de patos. Então, assim, vamos vivenciar essas provas, vamos ter essas experiências novas agora, né? Sim, sim, as outras estão só crescendo, né? E a tendência sempre está aumentando mais as oportunidades, né? Então, E muito a obrigado. mulherada tá Hã? chegando junto, viu? Tá tão forte. O índice de pessoas que desistem das provas, das ultras, embora a adesão seja maior a masculina, se a gente for avaliar o índice também, o masculino também é o que mais desiste, né? Porque eu Não, com acho que certeza. a mulher ela tem uma força muito grande. Eu acho que a gente só desiste quando a gente de fato já tem negociado corpo, mente, tem feito todas as Uhum. promessas, se apegado a todos os anjos da guarda. Aí quando você se vê nessa situação é que você de fato desiste. Porque mulher, Não, tem. o mundo é nosso, viu? Não, com certeza. Vocês têm muito mais como fala, resistência, né? Não tem nem comparação. Mas brigadão, viu, Alana? Que Deus abençoe muito você.
que vem muitas provas boas para você pela frente aí, que você conquiste muito ainda pela frente, viu? E com certeza, já deixando aqui, né, para o pessoal, a gente vai marcar mais lives que a gente vai ter mais papo aí. Pronto. Eu venho de 50K de Akira, do Delta do Parnaíba, que também foi uma prova pesada, né? Eu tô É, vamos marcar, né? esperando. Eu estou esperando o vídeo do Doutor Corrida, porque ele estava lá, então ele filma tudo. Então, como eu estava correndo, valendo, eu não tive essa oportunidade de deslumbrar a prova, né? Mas eu disse, eu vou ver Aham. o que eu passei pelo vídeo dele, né? Não, mas a gente marca então uma outra, né, para falar sobre essa prova também. Com certeza. Show. Obrigada, Um meu grande querido. Viu? Um abraço, viu? Deus cheirão. abençoe muito aí mesmo, viu? Um abraço para todos. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Até Cheiro. mais.